Estamos começando mais um programa A República. Eu sou Loriel Rocha, filósofo. Este é o canal do Instituto Mucará Brasilã, uma organização cultural sem fins lucrativos, voltada à pesquisa, ao estudo e à disseminação da história e da cultura oral e simbólica tradicional, luso-afro-brasileira. Hoje nós vamos tratar do falso conservadorismo no campo político brasileiro. Conservadorismo esse promovido, ou ao menos divulgado, pela falsa direita nacional. Quando eu digo falsa direita, e é uma expressão que eu utilizo bastante, eu estou me referindo a quê? A grosso modo, no Brasil nós temos duas linhas de direita. Tá? O Centrão, por exemplo, é a expressão da direita brasileira. Sempre foi. O Centrão é o partido da elite. Né? Então, independentemente de qual governo esteja à frente do Executivo Federal, o Centrão é o grande elemento que dita as regras da política nacional. Sempre foi assim. Então nós temos uma política de direita que é desenvolvida pelas elites desde o século XVIII, XIX. Elite essa que tomou o poder depois da independência. O que eu estou chamando de elite? Essa elite ela é comungada por forças diversas, forças militares, forças jurídicas, forças empresariais, linhagens de famílias políticas. Né? Eu já fiz alguns programas em que eu falei sobre a endogamia dentro da política e a endogamia dentro do judiciário e do esquema militar. Bem, então nós temos uma elite brasileira que é formada por gente que não necessariamente está dentro do espectro político, né, atuando na política. Na verdade, a verdadeira elite não atua, ela não tem cargo político. Correto? Ela fica por trás dos bastidores e ela atua nos bastidores da política. Isso é um tipo de direita. Essa direita brasileira é uma direita apátrida. É uma direita que só pensa em utilizar o Estado para o seu benefício pessoal. E nós temos uma outra direita, preste atenção a esse fenômeno, que foi construído pelo Olavo de Carvalho. Ele próprio jactava-se disso, de ter erguido ou reerguido ou feito uma direita nacional. Aí você pergunta, mas o que ele fez? Que tipo de direita ele construiu? Isto é, de fato, uma direita? O fato é, depois que o miliciano assumiu o poder, apareceu do dia para a noite uma sequência de gente teoricamente ligada à direita, que veio na esteira, na rabeira do miliciano. Então, hoje nós temos, dentro do Congresso Nacional, uma gentalha que alçou cargos de deputados e senadores, prefeitos, etc. Veja o caso daquele Witzel, no Rio de Janeiro. O sujeito nunca teve trajetória política nenhuma, zero. Entrou dentro da política como governador, né, na época que o miliciano foi eleito, e fez verdadeiras barbáries dentro da política. E isso virou moda dentro do Brasil. Você pega com um influencer, um youtuber,
um pastorzinho aí de beira de ponta de esquina, um Zé Mané qualquer, né? algum moleque que fazia parte do espectro lavético, e essa gente lança-se como candidato de política. E o pior, não interessa a essa gente lançar-se como vereador, que eles poderiam fazer uma carreira, não é? Lançar-se como vereador, depois você passa a deputado estadual, depois você passa a deputado federal, depois você passa a senador. Não, eles querem estar direto em Brasília, com o falso argumento de que era preciso tomar conta do poder político para fazer a revolução. Qual revolução? Qual revolução? Nesse sentido, o Olavo de Carvalho alertou, justiça seja feita a ele, que era preciso a direita brasileira, para que ela amadurecesse, intelectualmente falando, que ela não entrasse na política, que ela entendesse o processo cultural e, depois de entender, seriam selecionados aqueles indivíduos que iriam para o campo político. Mas era preciso criar uma estrutura intelectual brasileira. Então hoje eu quero conversar exatamente com vocês sobre essas duas frentes, né, que não se misturam. A frente da política e a frente da cultura. Nós vamos conversar sobre conservadorismo e tradição. E esta direita é falsa, primeiro porque ela foi criada fora do espectro político. Ela é um projeto pessoal do Olavo de Carvalho. Ela não tem nenhuma conexão com o quadro político. Segundo, a bandeira que ela levanta é uma bandeira de um conservadorismo anglo-saxônico. É uma bandeira que tem a meta de destruir a cultura nacional, embora ele falasse que o objetivo era a reconstrução da cultura nacional. Há uma sequência de mentiras aqui, de embustes que o Olavo de Carvalho fez, e esse projeto político de poder dele, de domínio cultural, só ficou patente depois que o visível, né, ele só falou disto depois que o Bolsonaro assumiu o poder. Enquanto isso, ele, durante longos anos, deu uma contribuição muito importante para o meio jornalístico brasileiro e para o meio intelectual brasileiro, sem sombra de dúvidas. Mas na medida da contribuição intelectual dele, ele deixou um projeto de poder político-cultural que foi uma das coisas mais nefastas que puderam acontecer ao Brasil, que pôde acontecer ao Brasil. Então vamos entender aonde e em que medida se pode usar a palavra conservadorismo para o Brasil. O Roger Scruton, por exemplo, o Olavo de Carvalho, introduziu uma série de pensadores conservadores nos autores que ele introduziu como campo de leitura brasileiro. Aí você pergunta, qual foi o grande autor ibérico que o Olavo de Carvalho introduziu como expoente de uma direita ou de uma tradição ibérica? Nenhum. Nenhum. Ele vai falar da Revolução das Massas, do Ortega y Gasset, nada além disso. Toda a tradição ibérica que ele se refere, toda a tradição conservadora que ele se refere é uma tradição anglo-saxã. E aqui entra o primeiro problema, que é o seguinte. Explicando, eu vou usar hoje como texto, né, para o nosso estudo, um artigo meu que está postado na minha página do Medium, que eu escrevi em 2019, intitulado Conservadorismo Brasileiro, entre aspas, : a moda inglesa ou portuguesa.
né? Então, essas discussões são discussões importantes porque no Brasil há uma confusão tremenda da aplicação da palavra conservador, não é? E da associação do conservadorismo brasileiro com uma vertente religiosa. Então, a falsa direita brasileira ela associou duas coisas que, num estudo sério, são inassociáveis. Ela trouxe uma palavra de uma tradição política que não é a nossa, e ela anexou um critério religioso que não é o nosso, não é católico. Ele é protestante, ele é evangélico, ele é anglicano. Bem, o Roger Scruton é um dos autores que o Olavo de Carvalho introduziu, ou falava sobre ele, e citava. E eu vou pegar exatamente o Scruton, e agora os militantes da falsa direita estão usando o Scruton à torto e à direita para falar que ele é um representante de conservadorismo. Bem, o jornal Zero Hora fez a seguinte pergunta ao Roger Scruton, que é um filósofo conservador inglês, louvado pela falsa direita nacional. O jornal pergunta o seguinte: no Brasil, o senhor tornou-se uma referência para a nova direita. É possível aplicar suas ideias conservadoras em um país tão diferente do Reino Unido? No artigo eu deixo o link para aceder a essa entrevista do Scruton. A resposta dele foi a seguinte: o erro do Brasil foi ter sido colonizado pelos portugueses. O Brasil deveria ter sido colonizado pelos ingleses. Isso tornaria as coisas muito mais simples. Vocês querem a tradição política britânica e é por isso que eu sou popular. Eu represento essa tradição. Em meio a essas constantes tempestades tropicais, vocês querem uma injeção desse senso britânico de calma. É lógico que meu conservadorismo é sobre o Reino Unido e está baseado no nível desse país, mas ele contém ideias que são relevantes para o mundo. Sou um filósofo que está sempre tentando expressar suas visões de modo emocional, literal e intelectual, tentando ir ao encontro do coração do pensamento conservador. Isso é particularmente relevante para o Brasil, onde as pessoas são, como todos sabem, calorosas e afetivas. Então veja, a resposta do Scruton é muito interessante, não é? Primeiro que ele fala que o erro do Brasil foi ter sido colonizado pelos portugueses. Aqui existe uma ironia, existe uma picância bem inglesa, não é? O inglês é muito fleumático. Quem não conhece como o inglês atua, o inglês fala as coisas mais absurdas do mundo com aquela educação inglesa, né? Onde ele diz que o erro é ter sido colonizado por Portugal. Primeiro que ele já coloca o Brasil na condição de colônia de Portugal. O Brasil nunca foi colônia. E que o Brasil deveria ter sido colonizado pelos ingleses, né? O que ele quer dizer aqui com isso é o seguinte: vocês estão querendo, porque ele fala, isso tornaria as coisas mais simples. Vocês estão querendo uma tradição política da Inglaterra, mas vocês não têm nenhuma conexão com a Inglaterra. Veja, isso é um inglês falando. Então, o que ele está dizendo é uma excrescência que o brasileiro está tentando fazer. Vocês estão tentando copiar um modelo político de um país e de uma cultura que não tem nenhuma relação com o seu país e com a sua cultura. Mais adiante, veja a observação que ele faz, não é? Ele coloca: em meio a essas constantes tempestades tropicais, vocês querem uma injeção desse senso britânico de calma. Novamente, com um escorpião, uma fincada aqui que ele deu ao Brasil. O Brasil é um país instável, politicamente falando. Ele não tem nenhuma linha de continuidade,
no campo político, e não tem mesmo, ele está correto, a quantidade de golpes de Estado que o Brasil tem, não é? É uma coisa impressionante. Eu já falei muito sobre a instabilidade política brasileira, a razão da instabilidade política brasileira. E a razão dessa instabilidade é porque as elites brasileiras são várias. As elites brasileiras não pensam no país, elas pensam nela. Se você pegar uma elite inglesa, a elite inglesa pensa na Inglaterra. Se você pegar a elite americana pensa nos Estados Unidos. A elite italiana pensa na Itália. A elite chinesa pensa na China. A elite árabe pensa na Arábia, ou nos povos árabes. A elite brasileira nunca pensou no Brasil. A elite brasileira, ela pensa no Brasil para espoliar o Brasil. Não como projeto de nação, como projeto de Estado. Nunca pensou. Então aqui nós temos qual é a razão de você ir buscar no conservadorismo, no sistema político inglês? A Inglaterra é uma monarquia regida por um parlamento, aonde nós temos toda uma casta de nobreza que dirige a grande política, a chamada Câmara dos Lordes, né, da Inglaterra. Qual é a lógica daquilo ali? Os Rothschild, a City de Londres, ela existe desde o século XVI. Portanto, o coração do sistema financeiro inglês. Ele está desde o século XVI, XVII. Ele foi se consolidando. Então existe uma tradição enorme dentro da Inglaterra. A própria coroa britânica é sócia da City de Londres. Então existe uma ligação umbilical entre o sistema político da monarquia inglesa e o monarca inglês é chefe de uma igreja. Qual é a relação que esse país tem com o Brasil? Nada. Qual é a relação que ele tem com Portugal? Menos ainda, não é? Mas é exatamente esse tipo de relação do conservadorismo inglês ou americano que a falsa direita quer transpor para o cenário político brasileiro. Então ele fala que nós temos uma instabilidade no campo político enorme e exatamente em razão dessa instabilidade a gente está querendo buscar um modelo. Qual modelo? E ele afirma também, é lógico que o meu conservadorismo está baseado no Reino Unido. Mas é claro, ele é um filósofo sério, diferentemente do Olavo de Carvalho, que nesse sentido não tinha seriedade nenhuma. Você não pode buscar uma saída política para um país fora da estrutura política do país, da estrutura cultural do país. E aqui entra uma outra perspectiva que eu já falei por diversas vezes em programas. A política é uma expressão da cultura vigente. Então a cultura é a base. A política é aquilo que sai da cultura. Qual era o projeto do Olavo de Carvalho? A cultura brasileira não existe. Ele vai criar uma cultura e a partir dessa cultura ele vai fazer uma elite e essa elite vai povoar o plano político. Isso é uma imitação, né? Então, o início da resposta do Scruton e todo o argumento dele, recheado do fleumatismo inglês, é dúbio, é irônico, é crítico, aqui num sentido ferino, né? E ele faz uma crítica sutilíssima à imitação que os brasileiros podem querer fazer do conservadorismo inglês, simplesmente transpondo a palavra conservadorismo para um cenário tropical. Então, como é que você vai transpor algo tipicamente britânico para um cenário tropical? Em filosofia, trata-se de uma imitação do real. Foi isso que o Olavo de Carvalho criou. Imitação do real. Isso é um assunto muito grave, isso é um assunto muito sério para todo filósofo sério. E veja, eu gosto do Olavo de Carvalho. Mas a partir do momento que ele deixou público o projeto político-cultural dele,
né? Onde aquilo ficou claro qual era o objetivo e a intenção. Então toda a obra dele tem que ser revista, porque ele mesmo fala que ele vinha trabalhando naquilo ao longo de várias décadas para chegar exatamente onde ele chegou. Isso significa que a gente tem que reler a obra dele, enquadrando a obra dele naquilo que ele falou no final da vida. Ele tinha um projeto, nunca contou para ninguém que projeto era esse, e foi conduzindo as coisas. Ele planejou meticulosamente. Se esta for a verdade, eu não vou duvidar do que ele falou. Eu vou acreditar 100% no que ele falou. Seja como for, o que ele fez foi algo gravíssimo. Ele construiu, usou a filosofia para construir uma imitação do real. E mais do que uma imitação do real, repito, a política é a expressão da cultura vigente. Portanto, não é a política que cria a cultura. A política sai da cultura. Se fosse a política que criasse a cultura, os governos totalitários de direita ou de esquerda não tentariam dominar a cultura. Então veja, e todas as vezes, nós tivemos, o século XX foi pródigo nisso, né? Nesses tipos de exemplos. Nós tivemos, ao longo de todo o século XX, governos totalitários que, pela força das armas e pela imposição política, né? Então você conjugou finança, dinheiro com poderio bélico para tentar impor um modelo de Estado totalitário, à direita ou à esquerda. Não deu certo. A imposição totalitária política, ela funciona durante um certo tempo, quando ela é colocada em cima da cultura. Claro, porque o poder bélico mata todo mundo. Então, num primeiro momento, as pessoas ficam com medo daquele tipo de coisa. Num segundo momento, começa a haver uma rebelião interna dentro do próprio seio da sociedade, da cultura. E essa cultura passa a combater o estamento. Então, os governos sabem disso exatamente, e a elite brasileira sabe muito bem disso. Essa é a razão pela qual a elite brasileira nunca vai optar pelo confronto armado. Eu venho falando muito sobre isso. A elite brasileira, ela atua de uma forma completamente escamoteada. Completamente escamoteada. Diferentemente dos outros países, e a Europa, nesse aspecto, não tem o menor problema em ser bárbara. A África também não tem, a China também não tem, a Rússia também não tem, o Japão também não tem. Se for preciso, eles matam mesmo, e a Índia também. Tá? Mas o brasileiro não. E aqui na América Latina também, a Argentina matou muito, a Venezuela mata, né? O Chile matou, a Colômbia matou. Mas a elite brasileira, ela é uma elite tão leviana, tão safardana, mas ao mesmo tempo tão matreira, que eles sabem exatamente aquilo que eles não podem fazer, que é massacrar o povo pela força das armas. Se eles fizerem isso, eles perdem. Veja que o miliciano perdeu a eleição para o Lula exatamente porque eles foram, aqueles militares tacanhas, apátridas e assassinos, optaram por deixar morrer 700 mil pessoas por falta de política pública. E aí, naquele argumento, na época da Covid, o argumento era que a vacina era mentirosa. Não se trata aqui da vacina, da aplicação da vacina ou da não aplicação da vacina. Se trata da política pública de deixar morrer 700 mil pessoas. Porque se eles tivessem chegado à conclusão de que havia uma outra forma medicamentosa dentro da medicina, né, de combater os problemas internacionais da vacina, né? Então, mas eles não acreditavam na ciência. A ciência não tem credibilidade nenhuma para essa gente. Então, uma vez que não acredita na ciência e que eles negam a existência do vírus, eles propagaram claramente, era uma política de Estado, de deixar morrer 1,5 milhão de pessoas para fazer a imunidade de rebanho. Essa quantidade de gente morta no Brasil
onde o país não estava passando por nenhuma grande guerra, interna ou externa, é algo absolutamente impressionante, porque essa gente não foi parar na cadeia. O nome disso chama-se democídio. Democídio é quando o Estado mata a sua própria população. Tá? Quando a Rússia matou a sua população interna, é democídio. Quando o chinês matou a sua população interna, é democídio. Quando Cuba mata a sua população interna, é democídio. Você mata para assumir o poder. É um projeto político. Tá claro? Foi isso que foi feito na época do miliciano. Bem, a chamada estética da destruição. Então, voltando aqui, o Olavo de Carvalho ele criou uma imitação do real. Então, a consideração do Scruton é uma consideração mais do que pertinente. Por quê? Porque ele distingue muito bem que países de tradição, nós somos um país de tradição ibérica e católica romana, latina e bizantina. A Inglaterra, nós não temos nenhuma tradição conservadora, né? Então, a tradição conservadora ela é uma tradição, por essência e em essência, anglo-saxã, anglo-saxônica. O que a nossa tradição, o que a nossa cultura tem? A nossa cultura, ela tem tradição. Nós não somos um país conservador. Nós somos um país de tradição. E há muito que se diga sobre essa palavra desprezada pelo Brasil, tradição. Sabe por quê? Porque a tradição, a palavra conservadorismo, ela aplica-se somente no espectro político. A palavra tradição, ela é originária da cultura. Isso significa que a palavra tradição não pode ser apropriada pelo espectro político. Isso significa que a palavra tradição é infinitas vezes superior à palavra conservadorismo. O conservadorismo, por sua vez, no plano da cultura, ele tem um foco de atuação na pauta dos costumes. Só. O que é a tradição? A tradição é um eixo norteador que conjuga aspectos materiais e espirituais num único eixo. Na base do eixo, você tem a pauta de costumes, você tem a pauta de moral e de comportamento. Num nível acima mesmo, você tem a linha da ética. No nível superior a tudo, você tem o campo da virtude. Moral, ética, virtude. Moral, ética, virtude. Isso é tradição. Tá claro? O conservadorismo é uma expressão que só pode ser aplicada ao campo político. E esse campo político não tem nem ética, nem virtude. Ele milita somente no campo moral, no campo do comportamento. E aqui vamos entender o seguinte: a moral e o comportamento é alguma coisa que flutua de uma geração para outra. É muito simples entender isso. Não é? Então, quando a falsa direita defende pautas de moral e costumes, o que ela está defendendo? Ela não está defendendo nem ética, nem virtude. Ou seja, ela não está defendendo nenhum modelo, nem para a sociedade, muito menos para a família, muito menos para a atuação pessoal de cada um de nós, de uma civilização que tenha um eixo, de fato, virtuoso. Compreendeu a diferença? É a tradição que faz isso, não é a cultura. E a tradição faz isso pela via da família. Então é um descaminho, ou é uma inverdade, ou um falseamento do real, para usar o termo filosófico correto, do que o Olavo de Carvalho fez, do que todos esses pastores evangélicos fazem, do que toda essa escumalha, essa gentalha que entrou da falsa direita brasileira faz. Quando eles defendem pauta de moral e de costume, aí você fala, mas qual moral e qual costume a partir de onde?
Porque a considerar o próprio exemplo dessas pessoas, pega qualquer, não vou falar o nome, pega qualquer deputado bolsonarista, pega qualquer senador bolsonarista, avalia o comportamento daquele sujeito, as atitudes, as palavras, os atos, porque os atos, as pessoas podem mentir através das palavras, mas elas não podem mentir através dos atos, não é? Pega qualquer indivíduo desse e passe ele sobre o escrutínio da verdade, sobre um escaninho, um raio-x, e verifica do fundo da sua consciência se aquele indivíduo é exemplo de cidadão, exemplo de pai, exemplo de irmão, exemplo de filho, exemplo de empresário. Eles não são exemplo de nada. É uma horda de canalhas que tomaram o poder político porque veio o momento. E eles se colocaram ali dentro como aproveitadores que são. Essa gente, por exemplo, quando eles estão debatendo com políticos tradicionais, as mídias sociais estão cansadas de mostrar isso. Essas pessoas sequer têm estofo, conhecimento para debater os temas que eles se propõem a debater. Então, no espectro político, voltando aqui, o campo da moral, o campo do comportamento é um campo que ele muda de geração para geração. Você provavelmente não age da mesma forma que o seu pai agia. O seu pai não age da mesma forma que o seu avô agia. E vai por aí afora. Aliás, existe um conflito intergeracional. Você não se veste da forma como o seu pai se vestia. Por exemplo, hoje, o modo dos homens e das mulheres se vestirem, o modo deles se comportarem em família, o modo deles se relacionarem entre eles, marido com mulher, pai com filho, é completamente diferente do modo dos nossos pais e dos nossos avós. Eu, por exemplo, venho de uma estrutura familiar em que eu nunca ouvi grito dentro de casa. Não existia isso. O pai e a mãe da gente, os tios, só olhavam. Não havia necessidade nenhuma, ninguém apanhava, era o olho. Não é? A gente não via festas sendo dadas em condomínios, ou aonde for, porque não existia condomínio naquela altura, onde os indivíduos colocavam músicas do mais baixo calão possível e imaginável. Vizinho que não respeita o outro vizinho. Sobrinho que não respeita o tio. E vai por aí afora. Isso é um conflito intergeracional. Então, educação, civilidade, comportamento, virtude, ética, comportamento, essa linha de cima você aprende dentro da família. É a sua família que vai te estruturar, não é o campo político. A política sequer tem o direito de entrar na pauta de costumes. A política não pode definir como você vai educar o seu filho. Isso é um problema da sua família. Isso é um problema seu com a sua mulher. Como os seus filhos serão educados. Os homens, antigamente, saíam para trabalhar e eles, de fato, traziam comida para dentro de casa, traziam dinheiro para dentro de casa. Qual homem hoje sustenta 100% a sua família? Então, veja, nós temos uma mudança. Qual homem hoje, qual mulher hoje, educam os filhos de modo que as crianças, na escola e na rua, no shopping, dentro do avião, sejam crianças educadas? Respeitem os mais velhos. Não é esse o exemplo que eu vejo no meu dia a dia, na sociedade. Eu venho de uma família
extremamente numerosa. Extremamente numerosa. E eu nunca assisti, mesmo na geração mais jovem, da família onde eu venho, essa desestruturação e essa falta de respeito que existe hoje na maior parte das famílias brasileiras. Isso para mim é uma excrescência. Agora, o problema está na escola? Não, o problema está na própria família que se desestruturou. E a política não tem nada a ver com isso. Então, por que as famílias se desestruturaram? Essa é uma pergunta interna que cabe a cada família refletir sobre isso e resolver. Educação é eminentemente exemplo. O seu pai tem que ser exemplo, a sua mãe tem que ser exemplo. Exemplo de quê? Exemplo de gente boa, exemplo de gente correta, exemplo de gente ética, exemplo de virtude, exemplo de trabalho, exemplo de honestidade. Essas coisas a gente aprende em casa. Isso não tem nada a ver com o terreno da política. Isso é tradição. Tá claro? Então a tradição é onde você aprende essa coluna vertebral. A tradição é cultura pura. A tradição é a estrutura que consolida a família. A tradição é aquilo que preserva a família. Conservadorismo não tem nada a ver com isso. Conservadorismo é o espectro político tentando dominar a sua família e a sua cultura. Isso é conservadorismo. Então, quando a política vem trazer para você uma propositura de pauta de costume, ela está equivocada. E mais do que ela estar equivocada, isso é uma imitação do real. A política não tem que controlar a cultura. A política é uma expressão da cultura vigente. A política sai da cultura. Então, hoje, quando a gente não gosta do Congresso Nacional, que está aí, primeiro, são os civis que votam nessa gente. Nessa gente. Segundo, essa gente que está aí, desequilibrada e desonesta, saiu do próprio seio familiar. Eles saíram da cultura. Então, se a gente quer uma política diferente, nós temos que votar diferente e nós temos que ver como as famílias brasileiras, por que elas viraram esse caos completo em poucas décadas. O que aconteceu? Como é que você que está me ouvindo, que é pai, que é mãe, que é filho, como é que você age dentro da sua casa? Por que você não respeita mais o seu lar? Entende? Essa perscrutação, essa sinceridade, nós temos que ter conosco mesmo. Voltando ao Scruton. Então, o Olavo de Carvalho, ele criou uma mentira, dizendo que a política, se ele criar uma elite intelectual, essa elite intelectual é que vai nortear a virtude, a ética e a moral. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Esse eixo, o eixo da tradição, é um eixo exclusivamente cultural e familiar. Você tem uma tradição religiosa também, onde esse eixo também existe. Porque isso é o real. O real é quando você conjuga a matéria com o espírito. E aí, na escala das analogias, a gente tem uma subida e uma descida. O Scruton, em 2016, quando ele deu uma entrevista para a revista Época, ele afirmou basicamente a mesma coisa. Né? Ele falou o seguinte: se a intenção for estabelecer um conservadorismo brasileiro, o caminho deve ser outro. E deve estar enraizado nas tradições brasileiras, sejam elas quais forem. E, no caso, são ibéricas, católicas, ligadas à natureza, etc. Então, veja, um inglês, quando perguntado, nós podemos ter um conservadorismo brasileiro? Veja que ele estranhou a pergunta. Se a intenção for estabelecer um conservadorismo brasileiro, então essa palavra conservadorismo, ela não se aplica à tradição da qual nós somos
tivemos origem. Ele falou, mas na possibilidade de criar um conservadorismo brasileiro, o caminho não pode ser o conservadorismo inglês, não pode ser o conservadorismo anglo-saxônico. Ele deve estar enraizado nas tradições. O Scruton entende bem isso. A política deriva da cultura. Então ele não vai defender alguma coisa no espectro político que não esteja assentado na tradição inglesa. Foi isso que o Olavo de Carvalho defendeu. Você vai trazer um conservadorismo de direita fundamentado não na tradição brasileira, mas na tradição anglo-saxônica. Mas como é possível isso? Então, nós estamos falando de um projeto que trata de desmontar a estrutura política nacional. Né? Bem, qual é a tradição brasileira? A tradição brasileira é ibérica. Né? Bem, a nossa tradição, ela tem diferentes linhas. Ela tem uma linha ibérica. A Ibéria não é católica, tá? A Ibéria são os povos da Lusitânia, são os seus tíberos, são povos pagãos. Pense nos celtas, né? E nos íberos. Pronto, você vai entender a Ibéria. Depois vem a outra linha, que é a linha católica. Aí aqui você tem dois tipos de catolicismo. Você tem um catolicismo romano-latino e você tem um catolicismo romano-bizantino. Os dois tipos de catolicismo estão presentes em Portugal. E existe um tipo de cristianismo, que são os cristianismos heterodoxos, ou seja, os cristianismos considerados heréticos, né, pelo cristianismo oficial, pela Igreja Católica Oficial, que está profundamente presente na Península Ibérica. E nós temos as religiões da natureza. Quando se fala das religiões ou os ligados à natureza, nós temos a grande presença africana e nós temos a grande presença indígena. Os celtas também tinham uma grande religião ligada à natureza, né? Uma grande história ligada à natureza. Então veja, qual é o ninho a partir do qual a tradição portuguesa emerge. E, por conseguinte, a brasileira. Nós temos uma tradição ibérica que nos veio de Portugal. Nós temos uma tradição católica que nos veio de Portugal. Na tradição católica, nós temos os cristianismos heterodoxos, nós temos o catolicismo latino, a ortodoxia romana, portanto, o catolicismo de Roma, e nós temos o cristianismo, o catolicismo da Igreja Bizantina, da Igreja do Oriente, o chamado cristianismo ortodoxo. E nós temos as religiões ligadas à natureza dos índios e dos africanos. De modo que a gente tem aqui, no mínimo, ou como base, um Pentateuco. Um pentagrama. Nós temos 5 linhas que conformam e informam a chamada tradição brasileira. Né? Então, a nossa herança, quando você volta a isso, o que isso tem a ver com a Inglaterra? Nada. O que isso tem a ver com a Alemanha? Nada. O que isso tem a ver com os Estados Unidos? Nada. Os Estados Unidos rejeitam a tradição indígena. Os Estados Unidos rejeitam a tradição africana. O branco inglês nunca se cruzou, se casou, nem com índio, nem com africano. O Brasil é um amálgama. O português casa. Então, o próprio Scruton entende que é uma excrescência você falar de conservadorismo brasileiro. Então, a palavra conservadorismo, ela tem um espectro aplicado ao campo político que não tem significado, não tem texto, não tem contexto e não tem história dentro da tradição brasileira. Por exemplo, o Brasil, diferentemente de Portugal, tem
uma presença protestante evangélica grande. Portugal não tem, não. Portugal é cristão mesmo. Um cristianismo heterodoxo e um cristianismo ortodoxo. Tá claro? Então, a falsa direita, quando ela propõe falar em conservadorismo no espectro político, aonde ainda tem mais um detalhe nesse conservadorismo de espectro político brasileiro. Ele está recheado de propostas maçônicas e ele está recheado de propostas de um cristianismo israelita. Os pastores o tempo inteiro fazendo adoração ao Deus de Israel. Bem, isso só acontece no Brasil porque o Brasil é um país de loucuras políticas, de pastiche conceitual. O Messias judaico, quando, segundo a perspectiva da religião judaica, ele é um Messias, primeiro que é o Deus de Israel, que volta. E esse Messias, quando voltar, esse Deus, quando voltar, ele vai destruir o Deus cristão. Portanto, a segunda pessoa da Trindade. Ele vai destruir o cristianismo e ele vai destruir o Islão. Então, como é possível que um evangélico fique fazendo na Torá, no Menorá, e em Israel, e no terceiro templo de Israel, quando toda a propositura religiosa do campo judaico reside exatamente na destruição da religião cristã? Quer dizer, nós estamos, e essa gente que tomou conta da política, essa gente que está aí dentro fazendo uma bagunça enorme. Agora veja, essa falta de critério e essa falta de seriedade, ela só serve para tumultuar cada vez mais o espectro político brasileiro. Não há nenhuma saída sendo apresentada aqui. Nenhuma. Além de tudo, nós temos um outro componente. Não se pode, como quer a falsa direita brasileira, e é por isso que eu chamo ela de falsa, não é? Porque ela é falsa mesmo, ela não é direita, ela não é conservadora, ela não tem projeto de nação, ela não é exemplo de nada. E não é exemplo político e não é exemplo sequer para o campo cultural. Exemplo sequer para o campo familiar. A falsa direita não pode pegar a estrutura cultural de um povo, no caso o anglo-saxão, a Inglaterra ou os Estados Unidos, e transpor aquela estrutura cultural para dentro de um país tropical de tradição ibérica. Porque os valores que o brasileiro defende, os valores que o brasileiro vive, no qual ele existe, não tem nenhuma relação com os valores da Inglaterra, não tem nenhuma relação com os valores dos Estados Unidos, não tem nenhuma relação com os valores da Alemanha. Né? Então, o que existe aqui é a artificialização de uma cultura e a artificialização de um projeto político. Nós estamos diante, resumidamente, de um projeto revolucionário, cultural e político. O autor desse projeto, Olavo de Carvalho. Então, há duas direitas brasileiras, ambas falsas. Uma direita que vem desde o século XIX, que deu golpe junto com a maçonaria e que nunca teve projeto de nação, mas fala que é direita. Ela não olha pelo país. E nós temos uma falsa direita, que foi criada pelo Olavo de Carvalho. A quantidade de vezes que ele falou isso, ele falou e escreveu, e é tido pelo espectro político como o criador da direita brasileira. Que direita ele criou? Que direita? Então, quando o Scruton fala da Inglaterra, ele fala da Inglaterra, sobre a Inglaterra, para a Inglaterra, a Inglaterra.
ele estuda os defeitos e as virtudes. E é dentro desse contexto que ele fala do conservadorismo inglês. E ele tem a ética de não extrapolar os limites desse estudo. Enquanto isso, no Brasil, a falsa direita nega a tradição brasileira, inventa um Brasil que nunca existiu e nem pode vir a existir, né? Quer fazer uma cultura fabricando a cultura marretadas, ou com caneta Bic de miliciano, ou com vídeos de YouTube, ou pregando golpes de Estado, ou pregando a morte de pessoas em massa para matar toda a esquerda nacional e todo mundo que não está de acordo com o miliciano, ou fazendo apologia a tanque de guerra de militar falido. Isso é o projeto de país que eles têm. Se a cultura pudesse ser fabricada por uma elite cultural, como queria o Olavo de Carvalho, qualquer comunista, qualquer nazista, qualquer fascista, qualquer grande empresa do grande globalismo internacional já teria construído. Tá? E olha que essa gente vem tentando exatamente essa manobra. Você através do espectro político, através do espectro militar e através do espectro da finança. Então são 3 espectros. A política, ela é lobista de 2 espectros que estão fora da política. Ela é lobista da finança e ela é lobista dos militaristas. Né? Então essa política, ela sofre a influência desses caras que não estão dentro da política, são as verdadeiras elites, e eles mandam dentro da política. Os 3 espectros têm o objetivo de tentar fazer um controle cultural. Eles estão tentando há 300 anos. Não deixaram de tentar. Mas veja que há alguma coisa dentro do contexto cultural que não permite esse controle. No meu entendimento, isso só se explica pelo mitologema. Então, uma cultura não pode ser controlada pela via política. Você não pode simplesmente dar cachola alucinada de um indivíduo qualquer, não importa se ele é um intelectual poderoso ou não, achar que ele vai criar uma elite intelectual e essa elite intelectual vai controlar a política e mais à frente ele vai controlar a cultura e mais à frente ele vai controlar a política. A cultura não é controlada por ninguém. A cultura surge e aparece através de um mitologema, é um evento divino. Dentro das culturas estão as famílias. Então não é a elite intelectual do Olavo de Carvalho que vai mandar na minha família, que vai determinar o que eu vou falar com a minha mulher ou com os meus filhos, ou com meu pai ou com a minha mãe. Quer dizer, a loucura é de tal forma grande que não dá sequer para conversar sobre ela. Segundo ponto, os símbolos de uma cultura não migram para outra cultura. A Inglaterra tem símbolos próprios. Os americanos têm símbolos próprios. Os portugueses e os brasileiros têm símbolos próprios. E os símbolos brasileiros não são os símbolos portugueses. Nós temos alguns símbolos portugueses e tem símbolos que são próprios do Brasil. Então, o que pode ser migrado de uma cultura para outra é o signo. É um sinal. Você tem um sinal de trânsito, por exemplo. O signo é uma convenção internacional, né? E um signo não é um símbolo. Tampouco um signo é um dos pilares de uma cultura. O signo é uma convenção internacional. Você tem uma língua internacional que é usada na diplomacia, que é o inglês. Isso é signo. Isso não é símbolo. O símbolo é próprio. O símbolo é aquilo que você tem. O inglês não tem um Juparanã. O inglês não tem um caipora. Né? O inglês não tem uma moura torta. Isso são símbolos, são mitos, são lendas, são fábulas nossas. O inglês não cultua Nossa Senhora da Conceição. Né? Bem, toda cultura ela nasce a partir de um mitologema. E o mitologema do Brasil é o mesmo mitologema de Portugal. Ele nasce a partir da visão de Ourique, de Cristo, quando o primeiro rei de Portugal vê Cristo, antes da Batalha de Ourique. Então, nós temos uma tradição, o brasileiro hoje é um povo, enquanto cultura, muito diferente do português. Nós temos alguns diálogos com a cultura portuguesa, tá? Em razão dessa tradição. O português é muito diferente do brasileiro e o brasileiro é muito diferente do português. Diferente mesmo, tá? A nível de pensamento, de sentimento, de expressão, do que for. Agora, nós temos uma base em comum.
O brasileiro é muito diferente do índio. O brasileiro é muito diferente do africano. Tá claro? Mas nós temos uma base em comum. E é essa base em comum que é a tradição. Então a tradição é uma coisa muito ampla. A tradição é aquilo que envolve a cultura e é a partir da cultura que nasce a política. Não é o inverso. A palavra conservador se aplica ao campo político. Ela não se aplica ao campo da cultura. É na palavra cultura que nós temos virtude, ética e moral. E num sentido ascensional, a moral um nível acima é ética, a ética um nível acima é virtude. Então, o conservadorismo, no máximo, lida com a moral. E a moral muda de tempos em tempos. Então, uma vez que a moral muda de tempos em tempos, o comportamento da sociedade muda de tempos em tempos, a política vai mudar no campo moral. Então, é uma falácia enorme esses bandidos estarem dizendo que eles estão defendendo pauta de costumes para que a política possa dizer à sua família qual é a moral que a sua família vai poder, inclusive, utilizar. É mentira, é fraude, é embuste, é engodo e é, sobretudo, um projeto revolucionário, perverso, maligno, sem pé e sem cabeça. Isto que está hoje sendo apresentado no espectro político brasileiro nacional. Tá claro? Então, como é possível essa gente levantar a bandeira de uma alta cultura? Qual é a cultura que eles estão defendendo? A brasileira não é. A cultura ibérica não é. Porque você não pode negar as suas raízes e as suas matrizes. Você tem que conhecer as raízes e as matrizes no que elas têm de bom e no que elas têm de mal. E no que elas tiver de ruim, você tem que não manifestar. Mas você não pode negar as suas raízes e importar outras raízes. O que essa gente da falsa direita brasileira faz é isso. Então, a defesa de um conservadorismo cristão à brasileira, o conservadorismo cristão deles é o conservadorismo de Israel. É o conservadorismo do evangelistão, que defende o assassinato, a morte, o extermínio da cultura ibérica, da cultura indígena, da cultura africana, da cultura portuguesa e do cristianismo romano e bizantino. E passe a adorar o Deus de Israel. Nós somos judeus, por acaso? A estrutura brasileira é judaica? Não foi. Então, o Brasil, gostando das pessoas ou não, é uma construção da coroa portuguesa. Ele não é uma construção da África e ele não é uma construção dos indígenas. E tampouco foi construção seja de ingleses, seja de judeus, seja de americanos ou alemães. Então, nós estamos diante de uma impostura intelectual e moral enorme, né? E o próprio Scruton, que a falsa direita gosta de invocar, ele denuncia essa impostura moral, intelectual e política do Brasil. O Brasil está vivendo um transe psicológico, fomentado pela falsa direita, que está no espectro político e está no espectro religioso. Então, relembrando ao Brasil que o que nos define é a palavra tradição, não é a palavra cultura. Cultura é tradição, mas a tradição é algo muito além da cultura. Conservadorismo não é tradição. Conservadorismo não é cultura. Conservadorismo é uma faixa de atuação política que jamais, em tempo algum, pode ditar os rumos da cultura. Vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.